Olá a todos, sejam bem-vindos de volta. Dando continuidade aos nossos estudos acerca da avaliação em processos da aprendizagem na EAD, vamos tratar agora da segunda unidade proposta para essa disciplina. Essa segunda unidade apresenta as diretrizes para a avaliação da aprendizagem em cursos à distância, os aspectos pedagógicos da avaliação na EAD e seu desenho instrucional. O desenvolvimento da modalidade à distância nos últimos anos serviu para implementar os projetos educacionais mais diversos e para as mais complexas situações. Cursos para o ensino de ofícios, capacitações, divulgação científica, campanhas de alfabetização e também outros estudos formais em todos os níveis e campos do sistema educacional. As múltiplas possibilidades oferecidas pela educação à distância estão diretamente relacionadas à flexibilidade que caracteriza os programas educacionais, podendo ser tanto teóricos quanto práticos e englobando tanto a escolarização formal inicial e continuada, quanto a educação comunitária, cívica, educação para a mudança social, além de questões relacionadas também à vida profissional do cidadão e do civil. Conforme alguns autores da área, o desenvolvimento atual da tecnologia favorece a criação e o enriquecimento das propostas e políticas na educação à distância, na medida em que permite abordar de maneira ágil inúmeras formações com diferentes temas. As modernas tecnologias resolvem o problema crucial da EAD, que até então era identificado como a dificuldade de interatividade. Com o desenvolvimento tecnológico, novas formas de aproximação entre professores e alunos foram então viabilizadas. Com a intenção de melhorar a formação do aluno em termos da apresentação de seu conteúdo, a qualidade e interatividade, cabe abordar o papel do design instrucional. O termo design é resultado de um processo ou o produto de uma atividade em termos de forma e funcionalidade com propósitos e intenções claramente definidos, enquanto o termo instrução é a atividade de ensino que se utiliza da comunicação para facilitar a aprendizagem. Outro elemento que vale ser mencionado é o roteiro de produção, que é um documento orientador para o desenvolvimento dos cursos que, abordados aspectos de conteúdo, multimídia e atividades de aprendizagem, sendo preenchido e seguido pelas diferentes equipes tecnológicas, pedagógicas, de multimídia e revisão. Ele organiza as informações permitindo que os dados sistematizados que cada equipe trabalhe, dando origem aos cursos à distância dentro da sua própria área. A disseminação do uso da tecnologia de informação e comunicação, associada à necessidade de formação dos indivíduos da sociedade do conhecimento, vem provocando o incremento da utilização da educação à distância. A tecnologia tem permitido inovações relevantes na educação e, cada vez mais, o conteúdo digitalizado tem facilitado novas formas de ensino. Os materiais educacionais nessa modalidade de ensino utilizam crescentemente recursos de multimídia e conteúdos digitais para complementar e até mesmo substituir os produtos tradicionais impressos. Esse tipo de educação hoje apresenta um grande potencial para o desenvolvimento de novas competências e habilidades para o cidadão de um mundo em constantes transformações. Além disso, os avanços tecnológicos, as novas concepções do trabalho e das relações sociais de produção imprimem diferentes demandas e significados para as instituições educativas e para a educação de maneira geral.
No Brasil, a regulamentação do ensino à distância teve início com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que é a Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996, regulamentada pelo Decreto número 5.622, de 2005, e pelo Decreto número 6.303, de 12 de dezembro de 2007, que institui aí o Sistema Escola Técnica Aberta do Brasil, o ETEC Brasil. A instituição do ETEC Brasil foi realizada com vistas ao desenvolvimento da educação profissional técnica na modalidade de educação à distância, com a intenção de levar os cursos técnicos para regiões distantes das instituições de ensino técnico, e para a periferia das grandes cidades brasileiras. A finalidade era ampliar a oferta de ensino e democratizar o acesso a cursos técnicos de nível médio, públicos e gratuitos no país. Esse novo formato educacional remodela o tradicional processo de ensino-aprendizagem, modificando aí papéis, métodos, pressupostos filosóficos, formas de produção e disseminação do conhecimento, gerando novos desafios e perspectivas para a educação. Nesse paradigma, propostas de educação à distância tendem a incorporar essa nova mentalidade em um processo em que o aluno possa escolher como e onde estudar. A área educacional deve, gradativamente, incorporar a modalidade de educação à distância em suas atividades didático-pedagógicas, como forma de atender aí a um grande número de pessoas e democratizar o acesso ao conhecimento. Os cursos oferecidos na modalidade de educação à distância, EAD, possuem como especificidade o fato de exigirem diferentes formas para materializar suas ações. Uma dessas formas é o trabalho em ambientes virtuais de aprendizagem, o AVA, que depende da integração com algumas áreas do conhecimento para existir. Dentre essas áreas, destaca-se o design instrucional, que é a área responsável por pensar e propor metodologias e técnicas adequadas ao desenvolvimento da aprendizagem. Design instrucional. O design instrucional, ou DI, é uma área da tecnologia educacional entendido como planejamento baseado em princípios científicos de comunicação, aprendizagem e ensino, que visa a melhoria do processo ensino-aprendizagem e dos materiais didáticos elaborados. O design instrucional é definido como a ação intencional e sistemática de ensino que envolve o planejamento, o desenvolvimento e a aplicação de métodos, técnicas, atividades, materiais, eventos e produtos educacionais em situações didáticas específicas, a fim de facilitar a aprendizagem humana a partir dos princípios de aprendizagem e instrução que são conhecidos. A teoria de design instrucional oferece elementos norteadores para o planejamento e desenvolvimento de formações presenciais ou à distância e possui as seguintes características: ação intencional e sistemática de ensino, que quer dizer o quê? Que não é possível pensar numa prática pedagógica sem ter anteriormente clareza sobre os seus objetivos e, consequentemente, como esses objetivos serão alcançados. Outro ponto, a facilitação da aprendizagem a partir de princípios de aprendizagem e instrução. Ou seja, todo e qualquer modelo de desenho instrucional está fundamentado em uma concepção de aprendizagem que vai nortear a escolha das estratégias de aprendizagem e, consequentemente, as escolhas das ferramentas e de sua forma de apresentação e interação com o aluno. O DI
tem caminhado lado a lado com o desenvolvimento das teorias educacionais, formulando práticas de ensino que são alinhadas às descobertas científicas sobre a aprendizagem humana. A concepção pedagógica é o fator determinante para a definição da forma de apresentação das atividades ou das informações em qualquer projeto de formação à distância. Dependendo da análise da necessidade de aprendizagem, da audiência do curso e de outros fatores que o caracterizam, diferentes teorias podem ser aplicadas. O impacto será sentido desde a forma de pensar as atividades e apresentar a informação até a forma de executar o curso, que pode ser autoinstrucional ou tutoriado. Para alguns autores, como Anderson e Dromm, eles examinaram 3 gerações de pedagogia de educação à distância: cognitivo-behaviorista, socioconstrutivista e conectivista. As pedagogias cognitivo-behavioristas consolidaram-se na segunda metade do século XX, dando origem ao design instrucional. Da tradição behaviorista emergiu, então, a revolução cognitiva, em que a concepção de aprendizagem expandiu-se de um foco exclusivo no comportamento para o conhecimento armazenado e recuperado na memória. Pedagogias cognitivo-behavioristas utilizam um modelo de design instrucional em que os objetivos de aprendizagem estão claramente identificados e declarados e existem à parte do aluno e do contexto de estudo, caracterizando-se pela redução do papel e da importância do professor. De acordo com Silveira, que é o outro autor que nós vamos trabalhar, o design instrucional é uma área da pesquisa educacional que estuda formas de suporte à educação e melhor aprendizado. A intenção dessa área de pesquisa é a realização de um planejamento sistemático baseado em princípios científicos de comunicação, aprendizagem e de ensino que melhoram os materiais instrucionais que são elaborados. O conteúdo da EAD requer atenção diferenciada daquela que se dá à educação presencial, por exemplo. Nesse sentido, o design instrucional contribui para aliar as áreas de pedagogia, tecnologia e gestão, sendo responsável por transformar objetos de aprendizagem em informação, adicionando a esses objetos os fatores pedagógicos. O design instrucional é o profissional que acompanha e orienta a elaboração e o desenvolvimento, por exemplo, de um curso, desde a sua concepção, passando pelo planejamento e a elaboração de materiais, indo até a fase de acompanhamento e implementação e avaliação. O design institucional é também responsável pela articulação da equipe multidisciplinar necessária, principalmente em cursos à distância. Na EAD, é muito importante que a implementação e a utilização de aparatos tecnológicos sejam monitoradas e avaliadas em busca de melhorias constantes. Diante desse cenário educacional, emerge e que tende a ser cada vez mais virtual, a qualidade do ensino-aprendizagem deve ser sempre buscada de forma a possibilitar a qualidade da construção do conhecimento entre discentes e docentes. Para isso, precisa-se verificar a adequação dos recursos instrucionais utilizados no ambiente virtual de aprendizagem, a fim de observar se estão contribuindo ou não para a aprendizagem, pois, como afirma um outro autor que a gente vai trabalhar muito com ele, é o Castilho, os métodos tradicionais de instrução não servem para o ensino à distância. Ao mesmo tempo, se não for escolhida a tecnologia adequada à aprendizagem, vai se mostrar ineficiente. As tecnologias se desenvolvem juntamente com as demandas e necessidades humanas. O uso do raciocínio tem garantido à humanidade um processo crescente de inovações e conhecimentos. Daí, derivados
quando colocados em prática, dão origem a diferentes equipamentos, instrumentos, recursos, produtos, processos, ferramentas, enfim, as tecnologias. Esse avanço científico da humanidade amplia o conhecimento sobre esses recursos e cria permanentemente novas tecnologias, cada vez mais sofisticadas. Lembrando aí que tecnologia é poder e os vínculos entre o conhecimento, poder e tecnologias estão presentes em todas as épocas e em todos os tipos de relações sociais. A educação também é um mecanismo permanente de articulação das relações entre poder, conhecimento e tecnologias. Na atualidade, o surgimento de um novo tipo de sociedade tecnológica é, então, determinado principalmente pelos avanços das tecnologias digitais de comunicação e informação. Essas novas tecnologias, quando disseminadas socialmente, alteram as qualificações profissionais e a maneira como as pessoas vivem, trabalham, se informam e se comunicam. O avanço tecnológico das últimas décadas garantiu novas formas de uso das tecnologias de informação e comunicação para a produção e propagação de informações além da interação, da comunicação em tempo real. Surgiram, então, as novas tecnologias de informação e comunicação. A maioria dessas tecnologias é utilizada como auxiliar no processo educativo e a presença de uma determinada tecnologia pode induzir profundas mudanças na maneira de organizar o ensino, por exemplo. O acesso às novas formas de ensino é viabilizado pelas novas tecnologias, o que provoca uma crescente possibilidade de mudanças didáticas, de mudanças metodológicas, sem as quais a evolução não aconteceria e haveria, então, uma estagnação. As tecnologias e as mídias ganham espaço no contexto da escola. Atualmente, os mais diversos textos sobre a educação têm em comum algum tipo de referência à presença das tecnologias de informação e comunicação no processo de ensino-aprendizagem. Encontram-se no cotidiano situações que demandam o uso de novas tecnologias e que provocam transformações na maneira de se pensar e de se relacionar com pessoas, com os objetos e com o mundo ao redor. Portanto, programas de ensino devem apontar para possibilidades de interatividade por meio de tecnologias instrucionais, com ênfase na construção do conhecimento. Hoje, existem ferramentas tecnológicas eficientes para a gestão do conhecimento e dos sistemas de informação que permitem às pessoas distantes, geograficamente, construir o conhecimento coletivo e individual. A presença das TICs tem sido investida de sentidos múltiplos que vão da alternativa de ultrapassagem dos limites postos pela velha tecnologia, representadas principalmente pelo quadro, giz e outros materiais impressos, até as respostas para os mais diversos problemas educacionais e o que a tecnologia digital nos traz de especial é efetivamente a ampliação das possibilidades de produzir conhecimento, divulgá-lo e de compartilhá-lo. A cada dia, novas ferramentas tecnológicas são criadas para benefício da sociedade. Existem as tecnologias físicas e virtuais. As físicas são entendidas como os equipamentos tangíveis, manualmente utilizados para o aprendizado em sala de aula, como a TV, o DVD, a data show, quadros digitais. Já os virtuais podem ser conhecidos através da própria internet, das redes sociais, de sites de geração de conteúdo, blogs, fóruns de discussão e de outros softwares de diversos tipos e com várias finalidades. O uso da tecnologia na educação requer, sem dúvida, um olhar mais abrangente. Logo, é preciso que haja, nesse processo, o envolvimento de novas formas de ensinar, aprender e de desenvolver um currículo condizente com a sociedade tecnológica, que deve se caracterizar pela integração
pela complexidade e convivência com as diversidades de linguagem, as diversas formas de representar o conhecimento. É inevitável, então, pensar o quanto a tecnologia favorece o processo educacional em todos os níveis de aprendizagem, desde a educação básica até a formação acadêmica. O acesso a ela permite que o educador e o educando ampliem seus conceitos e estreitem relação física e virtual. A tecnologia passa a ser uma extensão da sala de aula na busca por mais conhecimento, já que podem ser propostos novos modos de aprender e de ensinar. O processo ensino-aprendizagem à distância é caracterizado pela separação física e ou temporal entre a equipe técnico-pedagógica, professores, tutores e os educandos. Mas a educação à distância, ela preocupou-se com a criação de condições para que essa distância física entre quem está cursando e os instrutores não interviesse na apropriação do conhecimento e para que os alunos não se sentissem isolados nessa viagem em busca do saber, construindo seu caminho e seu próprio conhecimento. Considerando essa peculiaridade, existem diversas formas de educação ser realizada na modalidade à distância. A EAD situa-se neste estudo como modelo mediado por tecnologias digitais na internet, sendo necessário um ambiente virtual de aprendizagem, o AVA, por exemplo, preparado previamente com recursos e materiais didáticos específicos, e por isso mesmo um curso à distância depende de um planejamento prévio cuidadoso, que articule objetivos, conteúdo, sistema de avaliações, e as ferramentas tecnológicas digitais. Esse ambiente deve ter ferramentas de comunicação e colaboração para assegurar por um lado, o apoio pedagógico e, por outro lado, a interação entre os sujeitos envolvidos no processo. O material didático elaborado para esse fim deve ser autoexplicativo, com vários desdobramentos, dialógicos, por exemplo, links, textos de apoio, glossário, atividades, entre outros, a fim de que a ausência presencial do professor não seja prejudicial. A educação à distância é uma forma de ensino que possibilita a autoaprendizagem, com a mediação de recursos didáticos sistematicamente organizados, apresentados em diferentes suportes de informação, utilizados isoladamente ou combinados e veiculados pelos diversos meios de comunicação. Para viabilizar a educação personalizada, a metodologia é um aspecto central para a EAD, pois é por meio das escolhas metodológicas que o processo ensino-aprendizagem pode tornar mais centrado no educando, em suas expectativas, necessidades e interesses, havendo, com isso, a perspectiva da personalização do processo ensino-aprendizagem. Alguns autores apresentam em seus ensaios a evolução do ensino à distância e a incorporação das tecnologias ao longo da história. Para o autor, o desenvolvimento dessa modalidade de ensino acompanhou a evolução da tecnologia da informação, disponível em cada época, baseada na autoaprendizagem. Segundo esse mesmo autor, a geração textual, por meio do material impresso, foi a forma mais utilizada aproximadamente de 1960 e a geração analógica, entre 1960 e 80, já contava com recursos de áudio e vídeo. A geração digital, desde 80, com o apoio dos computadores, da internet, da comunicação via satélite, participa da sociedade da informação. Dentre as vantagens que a EAD pode fornecer sobre o modelo de ensino presencial, alguns autores apontam que a autonomia do aluno para definir o próprio horário de estudo dentro das atividades estabelecidas no curso é um desses pontos. A eliminação do tempo de deslocamento para instituições de ensino, o que possibilita ao aluno poder estudar onde ele preferir,
como em sua residência ou em seu local de trabalho, quantidade maior e mais variada de alunos. No contexto da EAD, a mediação também é realizada pelos tutores. Desse modo, é importante situar o papel do tutor à distância, tendo em vista que a função da tutoria é um dos principais fatores que determinam a qualidade da formação no ambiente virtual de aprendizagem. O tutor precisa assegurar a participação dos alunos e criar, cuidar e prover, a existência de comunidades virtuais de aprendizagem que podem aí se constituir em um locus de diferentes aprendizagens, respeitando os diversos modelos de aprendizagem de cada programa, de cada aluno. Assim, a EAD constitui um cenário em expansão em nosso país, que se alinha aos valores e pressupostos veiculados pela cybercultura. Este é um conceito que visa abarcar uma gama ampla de elementos que emergem em um novo paradigma de ensino-aprendizagem e possui como características a imprevisibilidade, a desterritorialização, a virtualização, o fluxo acelerado de informações, bem como a construção e a exclusão de categorias criadas para definir os processos relacionados ao conhecimento. Tais aspectos estão cada vez mais presentes nos ambientes educacionais. Outra característica importante da cybercultura, no que se refere à aprendizagem, é a desconstrução de algumas resistências pedagógicas, entre elas o foco na transmissão de conteúdos, métodos exclusivamente instrucionistas e a supervalorização dos processos avaliativos tradicionais. Haja vista a existência de processos multimodais que combinam diferentes recursos e possibilitam ampla gama de sensações e experiências durante as aprendizagens mediadas pelas novas tecnologias de um modo mais dinâmico. Diretrizes para a avaliação da aprendizagem em cursos à distância. Como é do conhecimento de vocês, a educação à distância no Brasil regulamenta-se a partir do decreto número 5.622, de 19 de dezembro de 2005. O artigo 80 da Lei número 9.394, de 20 de dezembro de 1996, a LDB, Decreto número 5.773, de 9 de maio de 2006, dispõe sobre o exercício das funções de regulação, supervisão, avaliação, de instrumentos de educação superior e de cursos superiores de graduação e sequenciais no Sistema Federal de Ensino. O decreto número 6.303, de 12 de dezembro de 2007, altera dispositivos dos decretos nos número 5.622, de 19 de dezembro de 2005, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. E dispõe sobre o exercício das funções de regulação, supervisão e avaliação de instituições de educação superior e cursos superiores de graduação e sequenciais no Sistema Federal de Ensino também. E pelas portarias, a portaria número 1, de 10 de janeiro de 2007, portaria 40, de 13 de dezembro de 2007 e portaria 10, de 2 de julho de 2009. Todos esses decretos e portarias podem ser acessados através do portal do MEC. O decreto número 5.622, de 20 de dezembro de 2005, em seu artigo 1º, ele vem reforçar que a educação à distância caracteriza-se como modalidade educacional na qual a mediação didático-pedagógica nos processos de ensino e aprendizagem ocorrem com a utilização de meios e tecnologias de informação e comunicação, com estudantes e professores, desenvolvendo aí atividades educativas em lugares ou tempos diversos. Nesse mesmo artigo, está definido que a educação à distância organiza-se segundo metodologia, gestão e avaliação diferenciados, para as quais deverá estar prevista a obrigatoriedade de momentos presenciais para avaliações de estudantes, estágios que são obrigatórios,
quando previsto na legislação pertinente. Defesa de trabalho de conclusão de curso, por exemplo, né, quando previsto naquele programa, naquela legislação, e atividades que são relacionadas à elaboração de ensino, quando for o caso. No artigo 4º, está explícito que a avaliação do desempenho do estudante para fins de promoção, conclusão de estudos e obtenção de diplomas ou certificados se dá no processo mediante o cumprimento das atividades programadas e da realização de exames presenciais. O mesmo artigo ainda possui uma determinação para que esses exames presenciais sejam elaborados pela própria instituição de ensino credenciada, segundo procedimentos e critérios definidos no projeto pedagógico do curso ou do programa. Além disso, os resultados desses exames presenciais, eles deverão prevalecer sobre os demais resultados obtidos em qualquer outra forma de avaliação à distância. Por outro lado, temos ainda os referenciais de qualidades da EAD, criado em 2003 e reformulado em 2007. Esses documentos, eles circunscrevem-se no ordenamento legal vigente em complemento às determinações específicas da Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Segundo esses referenciais, 2 dimensões devem ser contempladas na proposta de avaliação de um projeto de educação à distância. Primeira, a que diz respeito ao processo de aprendizagem e a que se refere à avaliação institucional. No que diz respeito ao processo de aprendizagem dos alunos e o referido documento, estabelece que, na educação à distância, o modelo de avaliação da aprendizagem deve ajudar o estudante a desenvolver graus mais complexos de competências cognitivas, habilidades e atitudes, possibilitando-lhes alcançar os objetivos propostos. Para tanto, essa avaliação deve comportar um processo contínuo para verificar constantemente o progresso dos estudantes e estimulá-los a serem ativos na construção do conhecimento. Desse modo, devem ser articulados mecanismos que promovam o permanente acompanhamento dos estudantes no intuito de identificar eventuais dificuldades na aprendizagem e saná-las, ainda durante o processo de ensino-aprendizagem. As avaliações da aprendizagem do estudante devem ser compostas de avaliações à distância e avaliações presenciais, sendo essas últimas cercadas das precauções de segurança e controle de frequência, zelando pela confiabilidade e credibilidade destes resultados. Neste ponto, é importante destacar o disposto no Decreto 5.622, que vem estabelecer a obrigatoriedade e prevalência das avaliações presenciais sobre outras formas de avaliação. Também é oportuno destacar, no âmbito do referido decreto, que o planejamento dos momentos presenciais obrigatórios devem estar claramente definidos, assim como os estágios previstos em lei. Defesa de TCC, né, e outras atividades relacionadas ao laboratório de ensino, quando for o caso. Para ter sucesso, essa avaliação ela precisa envolver todos os diversos atores, que são os estudantes, professores, tutores, quadro técnico administrativo. E, por fim, a condução da avaliação institucional, que deve visar facilitar o processo de discussão e análise entre os participantes, divulgando a cultura de avaliação, fornecendo elementos metodológicos e agregando valor às diversas atividades do curso e da instituição como um todo. Bom, pessoal, nossas discussões dos textos que foram indicados aqui na sala virtual da disciplina serão aprofundados essas discussões nos fóruns. Os materiais serão indicados em cada tópico da discussão, tá? Nesse ambiente de construção do conhecimento, que também é de fundamental importância a partir da participação de todos vocês. Serão momentos de sanar, né, também dúvidas e compartilhar ideias, reflexões e análise das temáticas propostas nessa disciplina, ok? Então, encerramos aqui, tá, essa videoaula dessa segunda unidade
colocando-me desde já à disposição de todos vocês no ambiente virtual de aprendizagem. Boas leituras e um ótimo trabalho para todos nós. Até a próxima unidade.